Muito boa tarde, meus irmãos, meus amigos que estão me assistindo aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Onde eu vou falar um pouco sobre as medicinas da floresta, baseado no que eu aprendi, no que eu estudei e no que eu vivenciei. Eu tenho visto muitas publicações, muito desenvolvimento a respeito das medicinas, né? Principalmente a ayahuasca, certo? Só que muita gente tem dúvida, tem medo de experimentar. Tem muito vídeo na internet dizendo que pessoas tiveram grandes problemas, né? Tiveram aí distúrbios e até alguns foram a óbito, certo? Então assim, ó, vamos por partes. A medicina da ayahuasca, ela é produzida a partir da união de dois vegetais, que é um cipó, que representa a energia masculina, e uma folha que representa a energia feminina. No processo ali de preparo, de fervura, né, se chega aí, então, a partir dessa produção, a conhecida como ayahuasca. Ela foi apresentada, certo, para um cidadão e foi pedido que ele fizesse, então, uma consagração que unissem as pessoas, né, como num ato religioso, como numa religião, e a partir daí, então, surgiu o Santo Daime. Então, o Santo Daime, ele seria a ayahuasca rezada numa ritualística, certo? O que acontece? Eu não vou me estender muito, entende? Quero passar assim o básico para que quem tem dúvidas sobre a ayahuasca possa esclarecer, né, um pouco. Não quero que saia com mais dúvidas ainda, certo? Então assim, ó, a ayahuasca, ela é uma medicina que ela age no corpo da seguinte forma: o nosso corpo ele produz uma substância chamada DMT, N-dimetiltriptamina, que muitos já conhecem, né? Só que ela é produzida uma porção bem, uma fração bem pequena, tá? O que acontece quando a medicina da ayahuasca ela entra na corrente sanguínea? Quando tu consagra a medicina, tu vai lá numa casa de rezo, né, numa aldeia, participa da cerimônia, consagra a medicina e ela vai fazer efeito, vai entrar na tua corrente sanguínea de acordo com o teu organismo, né? No meu caso, levou 20 minutos para fazer efeito. E ela vai, então, ajudar o corpo a liberar essa dimetiltriptamina num volume maior. Existe um bloqueador, tá? Que impede que a dimetiltriptamina haja no corpo. Mas a ayahuasca, ela possui um inibidor desse bloqueador, permitindo, então, que o dimetiltriptamina haja no nosso corpo. Correto? Até aqui? Beleza. Então, o que acontece? Quando a dimetiltriptamina é liberada em excesso no nosso corpo, ela abre portais para a nossa visão. Uns dizem que é a Matrix, aquela coisa toda, né? É a geometria sagrada, é a quarta dimensão, é a quinta dimensão, não sei. Uns também dizem que a gente passa a enxergar a realidade, o mundo como ele realmente é. Cara, também eu não tenho como afirmar isso aí, porque eu não sei a verdade. Eu acredito que só quem já partiu desse mundo é que sabe realmente a verdade. Mas, segundo essas pessoas, a gente vive num mundo paralelo, a gente vive num mundo onde a gente é manipulado, etc. E aí, quando a gente abre o nosso véu, a gente passa a enxergar esse mundo fora da visão física, fora das nossas faculdades mentais. Então, o que acontece? Antes de tu consagrar a medicina, interessante seria tu fazer um estudo
um estudo do que ela realmente é. Eu vou largar aqui na descrição, tá, desse vídeo que eu vou colocar no YouTube, uns documentários bem interessantes para que vocês possam ter um conhecimento científico, né? Eu sou técnico de enfermagem, e, portanto, eu passo também a estudar como vai ser a reação química que vai acontecer no meu corpo. Eu também sou espírita e umbandista. Então, eu acho que não adianta eu só entender o que a espiritualidade quer me dizer, eu tenho que entender como é que ela vai agir, né, no meu corpo. Né? Eu tenho que entender como é que ela vai caminhar dentro do meu corpo e o que ela vai fazer no meu corpo fisicamente. Porque não adianta eu rezar uma medicina e ter um problema de saúde grave. Um vídeo de um professor, ele fala sobre se existe problema ou não em consagrar, quais as situações. O que acontece nas aldeias, de acordo com uma orientação de um povo indígena, as crianças a partir de 8 anos já consagram a ayahuasca, obviamente em doses menores. Eu conheço uma moça que ela estava grávida, e ela não estava com contrações, e ela consagrou, ela ingeriu um pouco da medicina para ajudar a ter as contrações. Ela conseguiu ganhar o bebê em menos de uma semana do recém-nascido, ela já ofertou a medicina para a criança consagrar. E não houve absolutamente nada. Claro, numa dose muito pequena, certo? O que acontece? Tudo que for em exagero é prejudicial ou mata. A gente sabe que até se a gente tomar água demais, como tem muito médico que fala, me desculpe os médicos, né? Que você tem que ingerir 3 litros de água, cara, isso não é certo. Se você for, não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas se você for pesquisar a fundo, você sabe que não é correto tomar água demais. Bom, o que acontece? Quando a pessoa ela não, a gente diz assim que a ayahuasca ela é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Por quê? Porque a gente tem que entender que existem processos físicos no nosso corpo, que a gente não recomenda que a pessoa esteja aí consagrando e ingerindo ayahuasca. Pessoas que têm problemas neurológicos, pessoas que têm problemas como esquizofrenia, como traumas, enfim, outros problemas derivados de alguns traumas, a gente não recomenda. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela já vive num processo paranoico, ela já tem uma esquizofrenia, ela já ouve vozes, ela já tem visões. E não que a ayahuasca não vá ser boa para ela, com certeza vai ser. Só que imagina uma pessoa que já tem esses problemas, ela consumir uma medicina que vai abrir uma visão espiritual para ela, da qual ela não tem noção, nunca teve esse tipo de visão, e ela começa a entrar no processo paranoico, aonde ela não sabe se o que ela está vivendo é a realidade ou não. Então isso pode acabar afetando muito mais ainda o psicológico dessa pessoa, certo? Pessoas que já consumiram drogas, a gente costuma ver elas falarem que tiveram visões, que enxergaram monstros, que enxergaram demônios, ou quem usa às vezes esses alucinógenos, né? Eles viajam, que viram um elefante rosa, essas coisas assim, entendeu? E realmente, eles têm essa visão. Só que para uma pessoa que tem um problema psicológico, ela pode achar que o problema dela se agravou com aquilo ali, ao invés de ser uma cura. Certo? Não que ela não possa consagrar, mas ela precisa então ir numa casa de rezo, que geralmente chamam de céu, né? Céu sagrado, céu de Nossa Senhora, enfim, né? Que é um lugar de rezo, um espaço próprio, né? Na maioria das vezes é um lugar junto à natureza, né?
é um lugar mais retirado, é um retiro, né, espiritual que tu vai fazer, e aonde tu vai consagrar uma medicina com pessoas que já são preparadas, com um rezador, que é um cara que ele é um xamã, como se fosse um xamã, ele é um curandeiro, ou enfim, ele é um cara que ele foi preparado por alguém, ou ele recebeu esse posto de alguma tribo indígena, ou através de algum experimento espiritual, ele foi revelado, certo? Então ele sabe o que ele está fazendo, ele é um guardião, ele vai cuidar daqueles que estão fazendo, certo? E o que acontece? Então tu vai entrar em contato com essas pessoas, com esse grupo, vai fazer uma ficha ali, uma anamnese, e aí eles vão te dizer se tu pode consagrar ou não, né? Ou quem sabe então, de repente tu pode acompanhar o processo para te conhecendo, para te familiarizando, e em alguns casos pode acontecer até deles te proporem o seguinte: você vai tomar uma dose única, né? Menos concentrada, e tu vai ser acompanhado por pessoas que não vão estar sob efeito da ayahuasca, né, onde elas vão estar te controlando e te auxiliando ali, caso tu acabe externando, né, que é o que a gente chama, porque às vezes a pessoa fala, ela grita, ela começa a externar tudo aquilo que está acontecendo. Então o que acontece? Por que a pessoa externa isso aí? Porque quando tu consagra a ayahuasca, a medicina da ayahuasca, tu consegue acessar regiões do teu eu internas, né? Claro, isso é para quem acredita, né? Quem não acredita não adianta nem estar vendo esse vídeo, certo? Não é loucura, não é droguinha, tu não vai viajar, entendeu? E tu não vai enxergar demônio, capeta e coisa na tua volta, não. Tu vai, na verdade, enxergar as tuas sombras. Só que a sombra não é uma coisa ruim. A sombra, ela é produzida pelo quê? Pela luz. Então, onde há sombra, há luz. Só que existem coisas dentro da gente que a gente não quer resolver. Um problema com o pai, um problema com a mãe, uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, uma dificuldade de aceitar a sua sexualidade, a sexualidade dos outros, um problema que tem com um irmão, certo? Um problema onde a pessoa muitas vezes ela vive sabe aquelas pessoas que elas criam uma história, inventam uma vida que não existe e elas são tão aficionadas por ali que elas mesmas acreditam que tem aquela vida, sabe? Então, essas coisas a gente precisa resolver. Se a gente quer ter uma evolução, se a gente quer que as coisas melhorem na nossa vida, a gente precisa resolver essas coisas porque elas são travas. Elas nos travam de muita coisa, certo? Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que ela era muito radical, ela tinha uma posição política muito radical, e tudo ela achava que era injusto, tudo ela achava que ela ia recorrer aos direitos dela, e se não fosse do jeito que ela queria as coisas, as leis dentro do trabalho, né, as regras trabalhistas, enfim, ela pedia demissão. E o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa vivia desempregada. Ela trabalhava 3, 4 meses numa empresa e ia para a rua, porque ela já achava que não era justo, porque não pagavam o salário certo, porque tinha um desvio de função. Então ela já cortava já esse mal pela raiz. Até que um dia ela pensou, poxa, esse meu jeito de pensar, essa minha forma, beleza, ela tá certa, tá. Os direitos do trabalhador existem. Só que o que está acontecendo comigo? Estou só me prejudicando com esse radicalismo. Existem coisas que a gente não consegue mudar, não da forma radical. Quem sabe, então, se essa pessoa estudasse, procurasse ter um emprego melhor, né, um cargo melhor, ela resolveria isso aí de uma forma melhor. Então, essas coisas vão nos travando o nosso caminho. Coisas que a gente não resolve, gente mal resolvida. É para isso que a medicina veio. Ela vai arrancar de dentro da gente isso, vai nos mostrar um espelho. Tá vendo essa pessoa aqui? Essa pessoa é você. Não é culpa de ninguém. Não terceiriza o teu problema.
Não acha que o teu problema é culpa do sistema, ou é culpa da sociedade, ou é culpa do vizinho, ou é culpa dos teus pais que não souberam te criar. A gente sabe muito bem que existem vítimas na nossa sociedade, sabe? Mas são casos bem diferentes, certo? Então, é isso que ela vai fazer. Ela vai dizer, cara, tu quer mudar? Então eu vou botar o caos na tua vida. O que é o caos? É a mudança, não é uma coisa ruim. É a mudança. Eu vou arrancar de dentro de ti aquilo que tu não quer aceitar. É como uma internação compulsória. Então, assim, ó, o que acontece? Quando tu vai consagrar a medicina, tu vai chegar num local de reza, tem que ser um local conhecido, tem que ser uma pessoa conhecida, tem que ser uma pessoa que leve a sério, tá? Por quê? Existem lugares e grupos que estão consagrando a medicina de forma desordenada, né? Qualquer coisinha, eu vou fazer medicina, eu vou consagrar o rapé, sananga, o que for, a medicina do sapo. Cara, eu vou tomar e pronto. Eu comi demais no Réveillon. Eu vou lá, vou fazer um rapé e vou botar tudo pra fora. Cara, não é assim. Uma outra hora eu posso falar sobre o rapé, vou convidar um amigo para falar. E assim, o que acontece? Essas pessoas que consagram a ayahuasca, na minha opinião, baseado no que eu já estudei, que consagram a ayahuasca mais de uma vez por mês, para mim já é exagero. Se tu tá num processo onde tu precisa de uma cura, um encontro mensal já é o suficiente, certo? Porque tu precisa processar tudo que aconteceu no último encontro, certo? Eu acredito que, no meu caso, o que acontece? Eu consagrei 5 vezes, para mim já foi o suficiente para que eu pudesse processar tudo, entendeu? A partir disso, tu não precisa consagrar tão cedo. Não precisa consagrar tão cedo. Porque se tu continua consagrando toda hora, é porque tu não está adiantando. Tu pode não concordar comigo. Tudo bem, tranquilo, certo? Estou aberto a opiniões, não vou fechar os comentários. Só que assim, ó, tu tem que entender o que está acontecendo. Tem que esperar o medicamento fazer efeito, né? A gente sabe que tem muitas festas aí onde estão servindo, assim como em todas as religiões, né? Existem esses desvios, essas coisas erradas. Só que o que acontece? Como eu falei, você tem que ir no local sério, você tem que conversar com o rezador, você pode pedir para frequentar, fica quietinho no teu canto, né? Porque ali tem muita energia em movimento. Então, para que tu não acabe sendo afetado e também não afete os outros com a tua energia, tu vai interagindo, vai participando do grupo, vai vendo se o pessoal tá botando em prática o que tá aprendendo, certo? Eu hoje moro na cidade de Guaíba, certo? Eu fui consagrado na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Meu padrinho chama-se Sidney. E ele foi um cara que me deu a oportunidade de experimentar. É um grande rezador, né? Fiz parte do grupo deles durante muito tempo. E lá eu vivenciei coisas maravilhosas, certo? Então o que acontece? Hoje, como eu estou em outra cidade, eu vou procurar um outro grupo, certo? Aí acabei me afastando lá daquele grupo porque eu acreditava que eu já tinha aprendido bastante coisa, que eu poderia então continuar seguindo a minha vida e botando em prática, né? Nem sempre é assim, né? Infelizmente eu acabei cometendo alguns deslizes, né? Acabei perdendo a paciência em algumas situações que são corriqueiras do dia a dia. Então eu já sinto que eu preciso voltar a consagrar, porque ainda tem coisinha lá dentro que eu preciso consertar, certo? Então o que acontece? Sou muito grato ao meu padrinho Sidney. Ele me abriu uma visão, porque eu digo assim, ó, a nossa vida, por que a ayahuasca ela é uma coisa muito forte? Porque a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu até brinco, né, com aquela banda AC/DC, né? Quem é do rock conhece, AC/DC. Então eu digo que a nossa vida ela é antes do chá, depois do chá.
ela é, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas na tua vida. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque tu vai, sabe, abrir as gavetas da tua vida e retira todo aquele lixo que tá lá, que tu guarda, sabe? Tem gente que é acumuladora, ela vai guardando coisinha lá dentro, certo? Então tu tem que limpar as gavetas da tua vida, tem que olhar um espelho e enxergar dentro da tua alma. E tu tem que, muitas vezes, quebrar, né? Às vezes a gente não tem só um espelho, a gente tem uma casa de espelhos, a gente vive numa casa de espelhos que a gente precisa quebrar. Por quê? Porque a gente só enxerga a mesma coisa, certo? Então, o que acontece? Para quem tem dúvidas, para quem sente no coração que quer ir, que quer conhecer, vá. Vá, porque a medicina, ela é sagrada, ela é maravilhosa, ela é incrível. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, tu vai mudar para melhor, com certeza. Entende? O que tu não pode é cometer excessos. Por que não é recomendado para pessoas com esquizofrenia? Por quê? Porque a pessoa pode acabar se agarrando naquilo ali, se ancorando naquilo ali, como uma válvula de escape. E consumir cada vez mais e cada vez mais. E isso, inclusive, pode causar, de acordo com o professor Valdo Vieira, uma coisa chamada hepatopatia. Isso pode acabar te causando sérios problemas de saúde, certo? Então, muito cuidado ao consumir em excesso. Tem casas que consagram uma vez por semana. Cara, isso aí é problema deles. Eu não vou me meter nisso aí. Eu estou dizendo, baseado no que eu aprendi. Eu vou deixar os links de pessoas que estudam para que vocês saibam diferenciar o que é uma coisa, o que é outra, o que é uma coisa alucinógena, o que é uma coisa enteógena, certo? Ayahuasca, xamanismo, medicina da floresta são coisas totalmente diferentes, tá? Ir na floresta consagrar ayahuasca, uma tribo indígena, isso não é xamanismo. Dá uma lida lá na página do Elton, na Voz dos Elementos, que tu vai aprender o que é xamanismo. Xamanismo é uma prática lá dos índios norte-americanos, onde eles usam para acessar o seu interior as vibrações do tambor, é outra coisa. A ayahuasca é medicina da floresta, certo? Mas eu vou deixar os links lá de páginas sérias para vocês irem pesquisando. Vou deixar um link do YouTube onde tem um grande estudo sobre a medicina, sobre os benefícios da medicina, entendeu? Ela pode e deve, com certeza, vai ser usada para reverter muitas doenças e para curar. Então, assim, ó, a medicina da ayahuasca é séria, ela é a cura, mas você precisa querer a cura. Você precisa aceitar, tirar aqueles demôniozinhos que tem dentro da gente, os nossos demônios internos, as nossas sombras que nos acompanham, certo? Sombras essas que foram produzidas por nós mesmos. Por nós mesmos. Então, a cura está aí para todo mundo. Faça um bom proveito. Quem quiser entrar em contato comigo para saber mais, eu vou deixar o meu Instagram ali também, tá? E aproveite, procure uma casa séria, converse com os padrinhos, com os rezadores. Se você quiser frequentar o Santo Daime, a União do Vegetal, vá, são lugares maravilhosos. Se você puder consagrar numa aldeia direto com o povo indígena, melhor ainda. Certo, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. A medicina é maravilhosa, tá? A medicina trata, a natureza cura. Falou? Um abraço para vocês e até a próxima. Eu farei outros vídeos falando sobre a medicina.